Sapuri, de fato, foi um dos maiores índices de endividamento das famílias no Brasil. Agora, eu não entendo por quê. Isso é muito claro. O juros está alto, tá? Por que o juros está alto? Porque a coisa está feia, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Aí, para baixar, a gente tem que ter uma contrapartida do governo. Quem é que, sabendo ler, sabendo escrever, assistindo uma televisão, sendo capaz de ouvir um debate, consegue comprar esta ladainha de baixar juros do Banco Central no grito? Quem é que compra? A mesma pessoa que acha que o amor venceu. A mesma pessoa que acha que o amor venceu. Porque hoje, vou falar para vocês, foi feio o negócio. Durante uma entrevista do site Brasil 247, quando o Lula foi falar do período dele no cárcere, nas memórias do cárcere, Lula afirmou que, na época, ele tinha a intenção de... Eu vou usar uma palavra aqui para não usar a palavra que ele usou. Eu vou dizer feder, tá? Mas você aí em casa troca o primeiro é da palavra por ó, tá? Então ele disse que tinha a intenção de feder com o juiz Sérgio Moro. Vamos ouvir. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Belo motivo para virar presidente. Tá aí, né? Tá aí a explicar o que vai ser. O que nós podemos esperar desses 4 anos de governo? Uma impressão rápida, né? Para me vingar dessa gente. E o pobre? É isso mesmo que ele está fazendo. Tudo está sendo estruturado para se vingar daqueles que o afastaram do poder e o afastaram por razões claras, óbvias, objetivas, demonstradas em 3 instâncias. E ele foi afastado do poder. Agora, ele voltou por razões que não nos interessa discutir agora, mas voltou e ele não está. Veja, ele não entendeu uma única coisa, já que ele se diz um animal político. Não faz política quem tem rancor. Quem tem rancor faz qualquer coisa, menos política, porque a política é buscar exatamente os pontos de convergência para produzir um projeto para a sociedade. Ele teve a ousadia de se comparar ao Mandela. Veja, o Mandela era comunista, eu não sou comunista, sou liberal e conservador. O Mandela fez uma série de coisas, mas porque o Mandela foi uma personalidade histórica. Porque no momento que ele teve para se vingar de todo mundo, ele disse, vou pacificar o meu país, mesmo que não tenha dado certo. Por isso ele se tornou uma personalidade histórica digno de reverência, mesmo daqueles que são adversários ideológicos deles. Ele chega ao ponto de tentar se comparar com o Mandela. O Lula, mas ele não é. Ele está aumentando a temperatura. É só o que ele quer. Né, Ricardo? Exato. Assim, ou seja, o objetivo dele é a vingança. Isso não é discurso de ódio? Completo e absoluto, inclusive com um belo de um palavrão ali de ódio. Talvez Dá uma moral. Dá uma moral lá para ver se resolve a vida do povo, porque não está tendo governo, o governo está perdido, o governo está sem base na Câmara. A gente está falando aqui um monte do arcabouço. Quando o Haddad apresentar o arcabouço, a gente não sabe ainda o que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, porque ele vai apresentar um projeto, vai para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado, e de lá isso pode ser corroído, pode ser alterado, modificado. Você entende a complexidade da coisa? Então não tem um projeto ainda. E a paz e o amor do Lula está acabando, está 81 dias de governo agora, ele já está falando que quer pegar um senador da República aí. Exatamente, e feder. E feder, isso, obrigado. E feder com o senador Moro. Vai lá, conversa com o Lula, de repente você consegue fazer com que ele resolvendo contigo ali, fedendo, sei lá o que com você, talvez o povo brasileiro consiga ter um novo caminho. Agora, você sabe que hoje também, o Alexandre, só linkando com essa história, o ministro Alexandre de Moraes, ele enviou para o PGR se manifestar sobre a ação da deputada Érica Hilton, que partido que ela é? PSOL. Ela é do PSOL, é isso? Não sei. Do PSOL daqui de São Paulo. A Érica Hilton lá moveu uma ação contra o Nicolas Ferreira pela fala dele lá na Câmara, né? Que ele usou a peruca do advogado Paloma
e causou o que causou. Vale lembrar que ela é travesti, né? Então, para contextualizar a situação. Eu não ouso falar mais palavras, né? Porque depois tá falando a deputada errado, Érica Hilton, exatamente. E devia ter cantado a música da Ovelha, mas não fez, né? Fez o discurso lá, que o Brasil sabe, né? Aí ela moveu uma ação para que tirassem todas as redes sociais do Nicolas Ferreira, porque ele falou aquilo na tribuna. Não tem respaldo legal. Você falou uma coisa, sai das redes sociais. Isso é uma forma de ostracismo que é condenado, né? Banimento, condenado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliás. Bom, enfim, ao invés do Alexandre de Moraes ver que aquilo não tem base jurídica, ele deu andamento, que não é estranho. Mandou para a PGR se manifestar. Agora, se alguém da direita entra com uma ação para tirar todas as redes sociais do Lula, será que isso é possível? Não é possível. Não é, juridicamente não é. Mas nesse e nem dentro desse universo lesco, a gente nem sabe do juridicamente, porque o juridicamente não, porque o doutor Durso, ele é especialista em crime digital. Opa, nos ajude, doutor. Bom, primeiro com relação à fala, percebe que foi infeliz, né? Não é papel de presidente da República nem usar esse tipo de manifestação, muito menos levar para o pessoal. Eu acho que a Lava Jato foi uma ação importante, teve seus méritos, e do mesmo jeito que a gente cobrava a imparcialidade do juiz de direito que ali, à época, julgou o ex-presidente Lula, à época ex-presidente, também cobra-se que o réu, o investigado, não leve para o pessoal e sabe que ali há uma discordância técnica, e se houver uma discordância sobre a conduta do juiz, que se leve isso para a corregedoria ou para o próprio judiciário, não para o pessoal. Então, entendo infeliz. Com relação à medida aí, situação do Nicolas Ferreira, com esse possível, também entendi infeliz, né? Acho que não condiz com um papel de um deputado e etc., mas que também é um exagero você pedir o banimento do deputado nas redes sociais. A gente sabe que isso pode ser até uma forma de censura, o que é feito ou falado na tribuna e que pode ter tido qualquer excesso deve ser ali analisado, seja para uma possível exoneração, seja num crime específico no judiciário, mas não pedir além... Isso é um absurdo, não existe, não tem base jurídica. Não. Eu fui misógino com a Carol na rua. Ela achou que eu fui misógino. Ou na TV. Tem um processo, tal. Exatamente. Ou aqui, por aqui mesmo, isso, né? Eu falei alguma coisa, a Carol não gostou, me chamou de misógino. Não tem base jurídica para entrar assim, olha, ele é misógino, tem que banir ele das redes sociais. É um exagero, porque se determina esse banimento, você está censurando e tolindo a liberdade de expressão, que não pode acontecer. Na própria casa, a Câmara dos Deputados, o Nicolas Ferreira é deputado federal, ok? Então lá na Câmara tem os caminhos corretos para se cumprir ali. Tem um conselho de ética que a deputada poderia ter, já deve ter até alguma coisa no conselho de ética, mas que a casa resolva internamente ali, já que ele usou a palavra como parlamentar, que também é protegida. Exato. Salvo engano, ele tem ali a proteção do que ele pode falar ali, né? Perfeito, porque ali ele representa a população, tem a possibilidade de ferir o decoro parlamentar, mas sem dúvida nenhuma, Pevinato, eu concordo com você que não há base legal para determinar o banimento, porque aí você de fato está pegando uma manifestação totalmente distinta daquela plataforma, que seriam as redes sociais, para censurar o indivíduo em suas redes. E isso fere absolutamente a liberdade de expressão, até porque ele pode usar as redes sem citar aquele episódio, nunca se manifestar com relação àquilo, e no Planalto, onde ele estiver exercendo ali o seu ofício, ele pode cometer erros ou exageros ou absurdos. E aí vai depender de cada deputado e da interpretação do próprio Comitê de Ética, não da Justiça para eliminar. Porque se assim permitirmos, autorizarmos esse excesso, não há dúvida nenhuma que isso poderá atacar tanto para a direita, como para a esquerda, como para o centro, como você bem falou. Amanhã alguém vai ingressar com esse pedido para que faça o banimento contra o presidente Lula. Inclusive, à época que ele estava preso, se debateu muito sobre ele ter as redes sociais ativas com alguém publicando. Então, e não baniram. Ele teve a possibilidade de se manifestar, mesmo que por assessoria, enquanto preso. Imagina um indivíduo que está lá representando parte da população, como deputado federal, ele deve ter absoluta liberdade de se manifestar. E a gente tem hoje pessoas que não tiveram nem sentença, pessoas que não tiveram
denúncia do outro dia que não podem usar a rede social. Foi no privado da liberdade. E outra coisa, Carol, só para a gente finalizar esse tema aqui, vale lembrar, né, durante a campanha, chamar o Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado com decisão condenatória em trânsito e julgado, gerava multa. Agora, com uma ação que o Bolsonaro pediu para que o Lula parasse de chamá-lo de genocida, para que ele fosse responsabilizado por isso, a PGR achou que não é nada demais. E aí? Então ele vai poder falar vingança, eu quero feder você. Eu falei, viu, gente? A gente percebe aí de todo esse cenário alguns pontos, né? Primeiro que, assim, o parlamentar, ele tem uma proteção maior para ele representa uma parcela do povo, ele fala, apesar de eu não concordar com agressividade política nenhuma, meu viés é completamente outro, mas ele tem aquela proteção e ele tem que representar o povo que ele foi eleito. E por isso, no meu entender, o ex-juiz Sérgio Moro se candidatou, porque ele sabia muito bem que ele ia sofrer essa perseguição do Lula. Ele tinha certeza disso. A gente está vendo aqui, não estou dizendo que ele está cometendo a perseguição, mas o que ele falou foi um absurdo, que ele tinha vontade de fazer essa perseguição, né? Então aí a gente vê um discurso de ódio e que aí, desde aquele discurso, antes dele ser preso, vocês lembram que ele fez aquele discurso majestoso em frente dos sindicatos, dos metalúrgicos lá no ABC? Quando ele está falando para os seus, prestem bem atenção nas expressões que o Lula usa. Ele é muito bom da fala, mas às vezes ele se entrega, às vezes ele mostra essa raiva que ele tem por dentro. Eu sempre vou pegando os discursos do Lula quando ele fala para os seus, porque é aí que ele se abre de verdade